Ô, Geda, uma coisa que eu quero muito saber, sabe? Assim, eu fico muito curioso quando eu falo com pessoas de outros países ou que conhecem outros países, então, e você é uma pessoa que está indo direto para o Paraguai. Como é que é o supermercado lá? É grande? Tem coisas boas? Tem as mesmas coisas que aqui? Como é que, se eu saísse daqui hoje, né, Leandro, do capital de Porto Alegre, eu ia sentir muita diferença? Yeah. Ia? O mercado lá tem umas questões interessantes. Porque assim, o produto de base, o produto que aqui é extremamente barato, lá é mais caro do que aqui. Então, a primeira coisa que você nota quando você entra no mercado lá é que não é tão barato quanto dizem, porque do jeito que o pessoal fala, parece que é tudo de graça, né? Mas o que aqui é caro, lá é acessível. Olha que curioso. Produtos internacionais têm um imposto de no máximo 15% lá. Aqui no Brasil é mais de 100%. Então, ao mesmo tempo que a geleia de amendoim paraguaia, que deve ser horrível, porque eu não tenho nem coragem de provar um negócio desse, ela é mais cara do que o amendocrem aqui. Mas ela não vai ser boa, eu tenho certeza, porque eu já peguei uma manteiga lá e me arrependi. Em compensação, a geleia de amendoim americana lá, melhor marca, vai ser assim, mais ou menos o dobro, o triplo do preço da marca local. Não vai ser igual aqui, que é impeditivo, você não consegue. Né? Aqui no Brasil, o chocolate Milka, que é um chocolate popular, lá é normal. Aqui no Brasil é luxo. A gente come esse chocolate hidrogenado horrível, né, da produção nacional, Garoto, Nestlé, fazem tudo aqui. Então, é muito curioso isso. Por exemplo, carnes, né? Você que gosta muito de carne. Carne lá é muito barato. Por quê? Primeiro, o Paraguai ele tem um pasto gigantesco, ele é um país plano, ele não tem montanhas. E a região do Chaco é uma região que o pasto cresce praticamente sozinho, porque o lençol freático é muito próximo da terra, tanto que chover um pouquinho alaga. Então, eles têm, isso historicamente, não é uma coisa recente, eles têm muitas fazendas de cabeça de gado nessa região de pasto, então tem muita carne. Lá é muito mais barato comer carne do que salada, do que fruta. Fruta lá tem só as frutas que dão, assim, laranja, manga, fruta que tem na rua. Isso é curioso também, lá tem pé de árvore frutífera em todas as ruas. É meio que uma política pública isso. Então, até a população mais carente, as crianças não ficam no farol pedindo dinheiro. Elas recolhem frutas, colocam em pacotinhos e vendem no farol. Ah, uma dúzia de laranja por R$2, R$3. Até isso é legal, porque dá uma certa dignidade. Né? Sim, Claro que e já aprende desde pequeno a fazer alguma coisa. sim, porque é aquilo. Às vezes meus clientes me perguntam assim, cara, ser pobre no Paraguai compensa? E a minha resposta é que assim, ser pobre não compensa em lugar nenhum do mundo. Você sempre tem que estar melhor do que a média da população, para você conseguir desfrutar de uma qualidade de vida legal. A questão é que a média da população no Paraguai é um valor baixo. Eles recebem em Guarani, eles trabalham ali no regime paraguaio, que é de 8 horas também, bem parecido com o brasileiro. Mas não é a mesma média do Uruguai, por exemplo, que as pessoas já recebem mais em dólar, já é um país industrializado, é um país mais desenvolvido. O Paraguai é um país na planta. Então, assim, com uma rendinha familiar de $2.000, no Uruguai você é pobre, no Paraguai você tá bem. Eu acho que essa foi a grande questão. Por que eu escolhi o Paraguai? Primeiro foi por essa questão da renda, de olhar e falar, bom, eu posso oferecer isso para todo mundo. Não é todo mundo que vai conseguir fechar, não é todo mundo que vai conseguir ir para lá. Eu faço uma reunião justamente para identificar se essa pessoa vai ter dificuldade, eu mostro para ela que ela vai ter dificuldades. Então a ideia nunca é fazer uma reunião para fechar o negócio. Se eu fechasse 90% dos negócios que eu faço na reunião são para desfazer o negócio. Que a pessoa já vem, não, eu quero, tal. Opa, peraí, mas você sabe como é? Vamos lá, e tal, e tal. Tem paciência para fazer isso aqui, para fazer isso aqui? Se não, é melhor não. Porque às vezes o cara quer economizar R$300 de imposto. E aí, com todo o respeito, eu também acho que é um absurdo pagar R$1 de imposto. Mas é uma solução que vai sair mais cara do que pagar os R$300 de imposto. Então, se o remédio é mais caro que a doença, não faz muito sentido.
Apesar Não, de e ser algo. aqui o cara já tá acostumado com tudo aqui, né? Então. Não, isso é um choque. Quando você sai do Brasil, por exemplo, não os meus clientes, porque meus clientes geralmente são pessoas que já têm empresa, um pouco mais experientes. Mas dessa última vez que eu fui para lá, eu fiz um churrasco ali com o pessoal da faculdade de medicina. Brasileiros de 22, 23 anos. Cara, eles sofrem porque não tem coxinha e feijão. Sofrem. Aí, perto da faculdade, abriu uns 4 restaurantes especializados em comida brasileira. Só que o feijão é feijão preto, porque é o feijão mais fácil de comprar por lá. A maioria até compra em Foz. Cerca de 4 horas de carro, vai para Foz uma vez por semana, compra lá 10 quilos de feijão, já dá para a semana toda. Mas essa galera paga qualquer coisa para comer um feijão e uma coxinha. Eles não se desprenderam do Brasil. E isso é um choque. Você tá num outro país, lá eles não comem arroz e feijão. Né? Então você tem que aprender a comer o que eles comem, ou pelo menos entender o que eles comem, entender aonde são os melhores lugares para você ir, os melhores restaurantes e tal. E isso, Assunção é muito boa. Assunção tem ótimos restaurantes, inclusive brasileiros. E depois que você mapear tudo isso, você monta a sua dieta com base no que você tem acessível. Porque se você depender de um cara ir buscar lá em Cidade do Leste, em Foz do Iguaçu, uma vez por semana o seu feijão, vai ter a semana que o pneu do carro do cara vai furar e você vai ficar sem feijão. Então você não pode ser um dependente emocional de feijão e caipirinha. Senão... Isso é um grande choque para os jovens. Para o pessoal mais jovem o pessoal mais velho tira de letra porque chega lá, come carne à vontade, nem lembra de feijão, nem lembra. Pergunta pro Alan Chuan se ele sente vontade de comer feijão. Ele não, nenhuma, né? Tá lá comendo ancho todo dia, chorizo, orro de bife, só carne nobre, não vai nem lembrar do feijão. Eu não ia sentir falta nenhuma. Eu também, quando eu tô lá, e eu não como carne, hein? Mas quando eu tô lá, eu não como, não fico procurando arroz e feijão. Eu como outras coisas e como muito bem. O Chapo BTC mandou aqui, 1000 saques, abriu a mão, pediu para te listar os 5 países que, na sua opinião, seriam melhores na questão da teoria das bandeiras. Aí tem um grande problema, porque são muitas bandeiras. Tem bandeira até que o Brasil é um dos melhores. Por exemplo, para turismo, o Brasil é muito bom. Para questão de saúde, o Brasil é muito bom. Então tem que ver qual é o prisma que você quer que seja feito nessa análise. Mas falando sobre o meu trabalho, que é a questão tributária, os melhores países. Paraguai disparado na América do Sul. Geórgia na Europa. Tem um regime muito parecido com o do Paraguai. Você renova o seu visto de estudante, visto de turista, cruzando a ponte com a Turquia e voltando. Então você consegue ficar eternamente na Geórgia só de ir e voltar na ponte. Tem um monte de brasileiro trabalhando lá agora, né? Tem porque é o mesmo esquema do Paraguai, só que a carne lá é ruim, é carne de segunda, não tem carne de primeira, porque é tudo importado. Em compensação, você tem um caixa eletrônico de Bitcoin a cada esquina. Então você consegue comprar Bitcoin sem KYC com menos de 1% de taxa, porque os mineradores russos desovam lá, né? Que é perto. Tem uma série de vantagens. A desvantagem está perto demais da Rússia. Né? Então, se você for um Arthur Duval querendo fazer um Tour de Blonde, é interessante, vai ter um monte de russa lá. A desvantagem é que você também pode acordar um dia e um soldado russo tomou a sua rua, que acontece sempre ali, tem uma região que tá... Tem uma região de 30 quilômetros entre a Geórgia e a Rússia, que dia e noite ela é disputada entre a Rússia e a Geórgia, e você acorda russo, dorme georgiano, é absurdo isso. Então não é uma situação muito legal, não. Apesar de, para a questão tributária ser interessante, o Paraguai é um país muito mais pacífico. Então eu acho o Paraguai melhor nesse sentido. Mas a vantagem da Geórgia é que está na Europa. Você pega um voo de R$200, você está em Paris. Você pega um voo de R$200, você está em Madrid. É bem diferente da realidade da América Latina. Né? Mas aí, além desses 2 países que são, para mim, os 2 melhores opções para residência fiscal, você tem ali Panamá. O Panamá também é muito bom e muito interessante, porque ao mesmo tempo que a lei dele é muito parecida com a do Paraguai, ela é muito mais recente. Então ela engloba algumas situações como tokenização, como empresa cripto em geral, empresa que entesoura cripto no balancete.
ele funciona muito bem para essas coisas. Uruguai, tem aquela questão que eu falei da isenção de 10 anos, mas durante 10 anos dá para curtir a beça lá, o país. E aí sim, comparando países aonde você moraria, eu acho o Uruguai melhor do que Assunção. A questão é que o custo-benefício também é bem mais caro. Hoje o preço de morar em Montevidéu é o mesmo de morar em Paris. O custo de vida, o custo do aluguel, tá tudo muito caro. Assunção, o aluguel já subiu bastante, porque foi muito alemão e muito americano para lá, nesses últimos 2 anos. Mas ainda é acessível o Paraguai como um todo. Então você não precisa ficar em Assunção, você pode ficar em Luque, que é do lado, em Mariano Roque Alonso, em cidades no entorno de Assunção, em coisa de 15 minutos do aeroporto, e ter uma boa qualidade de vida, desfrutar de tudo de bom que Assunção tem, num aluguel que vai ser cerca de R$ 1.200, R$ 1.000, né? No Uruguai isso é impensável. Então o Uruguai seria... Tá, não, termina. Desculpa. Não, termina. O Uruguai seria o quarto, e ele pediu um top 5, né? Tem um país que eu acho muito interessante, que é o Chile. O Chile, para residência fiscal, não é tão interessante, apesar de que ele tem essa mesma isenção por 3 anos. É só 3 anos, né? Mas para você ter um filho, o que a gente chama de turismo do parto, o Chile é muito interessante, porque o seu filho nascendo lá, você vai gastar cerca de $5.000. Com $9.000, você consegue a documentação dos pais também. O filho nasce com passaporte chileno e os pais conseguem o passaporte chileno. E o passaporte chileno não exige visto para entrar nos Estados Unidos. É claro que você tem que ter a passagem de volta. É claro que tem outras exigências. Senão, todos os sul-americanos iam para o Chile, pegavam o passaporte e iam para os Estados Unidos. Mas é uma questão muito interessante para quem quer ir para os Estados Unidos, para conhecer, para aplicar para algum mestrado, alguma coisa assim. Começar pelo Chile é legal. E fazendo um planejamento familiar, é muito interessante que seu filho já nasça podendo entrar nos Estados Unidos. Então, eu acho que o Chile... se tu for pensar, dependendo do tipo de visto que tu vai fazer, do tipo de... Se tu tá pensando em ter um filho, o custo não é tão grande assim, porque... Né, eu vi tu falando num vídeo sobre o Encarnação. E eu já vi várias pessoas no YouTube que estão morando lá, brasileiros que estão morando lá. O que tu tem para falar sobre Encarnação? Cara, a Encarnação é interessantíssimo. Porque é naquela região que eu falei que é fronteira com a Argentina, no sul do Paraguai, ela tem a criminalidade lá embaixo. E é uma cidade pequena. Apesar de ser a terceira maior cidade do Paraguai, para o brasileiro é como uma cidade do interior. Eu me senti muito assim, Limeira, interior de São Paulo. É uma cidade organizadinha, tem uns restaurantes bons, tem meio que uma praia ali de água doce com quiosque para tomar cerveja e tal. Bonito, tem uma paisagem legal. E ao mesmo tempo que é uma cidade muito tranquila, você vê galinha atravessando a rua, você vê vaquinha pastando. Cruzou a ponte para a Argentina, em 10 minutos você está em Posadas, que é uma cidade grande. Posadas é tipo Campinas. Tem aeroporto, tem hospital, tem estrutura. É uma outra pegada. Então, eu achei legal de Encarnação que você tem um contraste muito próximo. Pô, eu quero tranquilidade. Você fica em Encarnação. Ah, beleza, hoje eu tô a fim de ouvir uma música, tal. Você vai para Posadas. Apesar de que Encarnação tem uns restaurantes legais, mas Posadas tem muitos. Tem uma cordilheira ali, uma estrada ali na beira do mar, assim, que, pô, tem uns 200 restaurantes seguidos, assim. E são muito bons. Então, quando eu estive lá em Pousada, em Encarnação, eu gostei muito da cidade. Se eu tivesse o luxo de trabalhar 100% online, de não ter que ir em reunião, de não ter que ir para evento, eu amarrava meu bode em Pousadas, em Encarnação, porque é muito mais tranquilo do que Assunção. Assunção é uma cidade pequena comparada com o padrão que a gente tem no Brasil, mas dadas as proporções, é a São Paulo de lá. Então tem trânsito, tem buzina, tem barulho, tem... Você leva 20 minutos para cruzar? Leva. Mas ainda assim, é uma cidade cansativa, vamos dizer assim, caótica. Encarnação, cara, você senta lá na varanda, pega uma caipirinha,
Fico olhando aquele rio, ver umas capivaras nadando lá no rio. Pô, é sensacional. Eu gosto muito de lá. Eu moraria lá. Se eu pudesse, moraria lá. Tipo eu, assim, que tô fazendo live, fazendo negócio online, daqui um pouquinho, meu lugar seria lá. Antes de eu fazer uma pergunta de NPC, não, vou fazer agora. Mas, ô, Geda, se Assunção é tão grande assim, não tem assalto na rua? Dá para andar a pé? Como é que é lá com esse país cheio de gente fazendo contrabando? Cara, assim, o Paraguai tem um crime gigante, que é narcotráfico. O narcotráfico no Paraguai domina, é o único crime que existe lá, assim, de fato. E você percebe ele muito nas fronteiras com o Brasil e Bolívia, que é da onde passa o caminhão de cocaína, tal. Então, realmente, estar perto desses caras é perigoso. Em Assunção, você tá a 500 quilômetros disso, numa cidade tranquila, numa cidade que tá cheia de alemão e americano. E outra, a população paraguaia, ela é uma população conservadora e ela anda armada. Então, você não tem assalto na rua. Você mal. Se você ligar a TV lá e assistir por uma semana noticiário, vai aparecer um outro homicídio. Mas não é igual aqui no Brasil, que é todo dia homicídio, estupro, sequestro. Não, e lá, assim, um homicídio, eles já ficam, meu Deus, isso aqui está fora de rumo. A própria população caça. Então, eu até perguntei para um policial lá como que funciona estupros, né? Porque eu falei, cara, tem estupro aqui? Porque todo mundo anda armado? Sei lá, o cara vê uma menina sozinha na rua e ele tá armado, não sei qual é a índole dele, né? Porque é interessante que eles não são arcanjos. Né? O Paraguai não é mais bonzinho que o brasileiro. A questão é que lá o outro paraguaio vai estar armado. Então, se ele assaltar, se ele for causar alguma coisa, ele tem que ter certeza que ninguém vai ver, porque se alguém ver, ele vai tomar tiro. E foi o que o policial me falou na questão de estupro. Ele falou, cara, faz uns 30 anos que não se fala em estupro aqui, porque a população caça o cara, caça a família do cara, faz o cara se entregar, isso quando a própria população não dá cabo do cara. Então, é uma população que reage, não é igual no Brasil que a gente fica esperando o policial chegar, fica esperando as coisas acontecerem, não. Lá a população pega e faz. E pro lado bom e pro lado ruim. Mas eu acho interessante. Sim, e roubo de celular? E tu andar na rua com celular, com essas coisas, como é que é isso? Como é que é? Nunca vi lá. Eu sempre pergunto para as pessoas, né? Acho que o Alan seria uma pessoa mais indicada porque ele está morando lá, né? Mas tu já foi umas quantas vezes lá? Tu sente essa mesma coisa que tu sente aqui no Brasil, que nem a gente foi lá no encontro do professor Alexandre, a gente andou 1,5 quadra para ir no shopping, cara, a gente não sabia o que ia acontecer. A gente foi em banda, assim, porque eu estava em São Paulo, embora fosse um bairro muito bom, de noite, tudo. A gente foi em banda e com o cu assim que não entrava uma agulha, né? Lá, como é que é isso? Tu já teve essa experiência com as pessoas que estão lá, morando lá, que falam para ti? Cara, eu já perguntei mais de uma vez e eles não. Todo mundo fala a mesma coisa, nunca viu, nunca vi. Eu sei que tem, tá? Tem ali uns hotéis que vão muito alemão e americano. E vai uns americanos que, pô, o cara é um gordaço de 200 quilos, com um monte de mala, um monte de coisa e fica lá dando sopa com o celular. E eu fiquei sabendo, tá? Isso eu não vi, me falaram que tinha uns moleques que estavam só pegando esses celulares ali. Então tá começando. Só que a população no Paraguai, ela tem muito essa cultura de se identificar, o bicho pega. Então, apesar de ser algo que estava começando, não é algo que vai acontecer com todo mundo, só se o cara for muito vacilão mesmo. E se a população pegar, ninguém vai esperar a polícia chegar, não. Então é bem diferente do Brasil, né? Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, principalmente, você está ali na Avenida Paulista, na Berrini, nesses lugares de negócios mesmo, centro de negócios, e tá com o celular na rua, a chance de alguém tomar seu celular é enorme. No metrô,
né? Eu já vi roubarem no ônibus, o ônibus estava com a janela aberta, o cara passando na rua, pulou, pegou o celular e saiu correndo. Então, isso são coisas que, assim, é mais uma questão de como a população reage a isso do que de realmente política pública. Porque a política pública, no final das contas, ela vai vai chegar lá para recolher o corpo, ela vai chegar lá para, né, ela não vai resolver nada, ela não vai antecipar o problema. Então, lá eles não aceitam esse tipo de coisa. Na cultura paraguaia, e não só esses crimes, tem vários outros. Eles fazem um pouco de vista grossa para essa questão do narcotráfico, porque chegou narcotráfico brasileiro com armamento pesado lá e a população tem que abaixar a orelha. Por isso que eu falo, não fique tão perto das fronteiras. Vai para a Cidade do Leste fazer compra, mas depois volta para Assunção. Não fica por ali, porque realmente tem o narcotráfico que domina ali. De resto, o Paraguai é muito seguro. Inclusive, o narcotráfico do Brasil também está no Uruguai. Está na América Latina inteira. Como pode dizer? A facção, a maior facção do Brasil hoje, ela está negociando direto com as Farc. Ela tá no México já. Os caras estão na América Latina toda. Não tem muito como fugir desses caras hoje. Mas, assim, em Assunção é muito tranquilo. Então, é outra pegada. Além de ser aquele clima de cidade interior, apesar de ser uma grande capital, que se você passou na frente do comércio do cara 3 vezes naquela semana, na quarta o cara já... Opa! Não. Ele não vai falar em português, né? Ele vai falar bien, dale... Ele vai te cumprimentar. Então é uma outra cultura, é muito diferente do Brasil nesse aspecto, né? E a grande vantagem é estar perto, né? O Paraguai é muito perto. É 1h30, 2 horas o voo para São Paulo. Não, é muito perto. E não é essa coisa que tem aqui, que as pessoas não falam com ninguém, não cumprimentam, porque isso aí é complicado, né? Não é uma coisa... deixa eu ver aqui qual... o Marco mandou aqui, ó. Peraí, só um pouquinho. E eu vou querer fazer uma pergunta para ti que vai estar ligada diretamente também no teu negócio aí depois disso. Como os brasileiros são tratados no Paraguai? Rola preconceito? Então, aí você tem 2 tipos de brasileiro. O brasileiro jovem que está indo para a faculdade, que quer fumar maconha na República, ouvir música, quer badernar, ele é mal visto lá no Paraguai. Não que tenha preconceito, tá? Mas eles não gostam. Que nem eu tenho um cliente que ele é investidor imobiliário, ele tinha comprado a casa de uma senhorinha, só que ele comprou através de um agente imobiliário paraguaio, né? Na hora que ele foi lá apertar a mão dela e ele falou que era brasileiro, ela queria desfazer o negócio. Aí ele teve que explicar que ele não é estudante, que ele está investindo ali para construir um prédio, que não é para fazer uma república. Porque ela falou, não, compraram ali na esquina e ficam fumando maconha o dia inteiro. Compraram 3 ruas para trás e ficam ouvindo funk de madrugada. Então, para esse tipo de coisa, eles não gostam. E eu até acho normal, a gente também não gosta, né? Mas pro brasileiro empreendedor ou investidor que está indo para lá com alguma profissão, tá indo para lá para ver o país crescer, para fazer parte desse crescimento. Eles gostam muito. Tá? Então, quando eles percebem essa veia no brasileiro, que assim, o Paraguai ele faz as coisas muito mal feitas. O vendedor paraguaio geralmente vende mal, ele não tá nem aí pro cliente. O encanador paraguaio é ruim, o eletricista paraguaio só faz gambiarra. Porque assim, é um bando de índio que 100 anos atrás perderam toda a população adulta numa guerra sem sentido nenhum. E de repente ficou um país com um monte de idoso e um monte de criança. Até mulher morreu na guerra. Cerca de 60% da população deles. Então é um país de gambiarra. Até hoje. É muita gambiarra. E o brasileiro chega lá, uma questão que eu vejo muito assim na vivência. Real estate, imobiliária. Os caras assim anunciam uma casa. Casa com 3 dormitórios e quintal grande. Aí você vai olhar as fotos, tem 2 fotos do sofá e uma foto da cozinha. Não tem uma foto dos dormitórios que foram anunciados, não tem uma foto do quintal.
Porque é a mentalidade de cidade pequena. Você tem ali o endereço da casa no anúncio, você já presume que, olha, a pessoa mora aqui em Assunção, ela conhece esse bairro, sabe mais ou menos como são as casas nesse bairro. Só que o brasileiro chega lá falando, cara, minha mentalidade é vender pra cacete. Então, se eu botar aqui que é 3 quartos, eu vou pegar a melhor foto dos 3 quartos. Se eu botar aqui que o quintal é grande, eu vou botar uma foto do quintal, vou botar as medidas. Ou se a medida for pequena, eu vou botar uma foto que parece que o quintal é grande e não coloco as medidas para iludir o cara. Então, o brasileiro ele tem esse negócio de consciência do negócio muito maior do que o paraguaio. Talvez até porque Até porque a população é maior, né? A nossa população é muito maior. E o Paraguai, ele vive de ser atrativo para o comércio. Então, você não tem que ter muito argumento para vender uma coisa que se a pessoa compra no país dela, ela vai pagar o triplo. É só, você quer o quê? Eu quero um drone. Tá bom, tá aqui o drone, pode levar. Pronto. Né? O brasileiro que tem essa questão de convencer. E há uns 15 anos atrás, eu fui muito para o Paraguai. Eu ia para a fronteira, né? Cidade de Leste. Fronteira. Cidade de Leste. E aí eu conheci um brasileiro lá, que hoje ele é dono acho que é uma das maiores lojas de Assunção lá, que é a Cell Shop. E lá os vendedores paraguaios, eles não te davam atenção. Eles não estavam nem aí para ti, entendeu? Leva isso aí. Mas isso mudou bastante. Ali em Cidade de Leste, eles estão, principalmente na Cell Shop, na Nicei, são lojas grandes, eles estão com atendentes brasileiros. Justamente porque o paraguaio não tem esse jogo de cintura. Cara, teve uma vez que eu tava no Natal, eu tava com a minha esposa e uns clientes lá, e cada um tinha um voo num horário para voltar pro Brasil, dia 24 de dezembro. A gente foi no shopping almoçar e, pô, o seu voo é às 2, você almoça rápido e já vai, o meu voo é às 5, eu fico lá tomando uma cerveja. Cara, o garçom bufava na nossa cara. O garçom chegou mais de uma vez a falar assim, vocês não vão embora não, eu preciso fechar o restaurante. 2 da tarde, no shopping, na véspera de Natal. Então, é bizarro, eles não têm esse traquejo social de, pô, vou tratar bem para vender, né? Eles têm a cultura deles ali, que é, pô, o cliente tem que estar dentro do nosso horário e mesmo assim, o restaurante não tava, a placa de que fechava 10 horas da noite, não era no meio da tarde não, mas o cara queria fechar e ir embora. Sim, essa época, essa época de Natal que eu fui, eu me lasquei muito, porque todo lugar que eu fui mal atendido, até na Cell Shop. O Cell Shop é bom. Não, o Cell Shop é Jorbel, se não me engano o nome do cara. Eu conheci, para te ver como faz a diferença, porque esse cara, ele era num shopping, desses shopping que tem ali em Cidade do Leste, cara, era um cubículozinho menor que essa minha sala aqui, que tá parecendo, muito menor. Tem 3 vezes o tamanho disso aqui. Entendeu? Agora é um shopping center. E agora é um shopping gigante, ele nem mora mais em Assunção, ele é em Cidade do Leste, ele mora nos Estados Unidos. E ele tinha um atendimento tão bom, era a época daqueles telefones, os Panasonic, lembra? Não sei se tu lembra dos Panasonic que vieram bem pequenininhos, assim. E aí eles eram muito pequenininhos. Ele fazia de tudo para ir pegar um telefone daquele pra gente. Ele fazia. Então aí o cara foi. Então, essa qualidade do brasileiro se destaca muito lá por eles não ficarem nessa coisa aí. É o preço. Ó, aqui, ó. Olha quem mandou mensagem para ti aqui, ó. Renato 38 mandou 1000 sites. Magnato, seu serviço é específico para o Paraguai ou faz outros países? Valeu, Sogueiro. Valeu, Renatinho. Brabo. Cara, é assim, eu faço qualquer país do mundo, eu não tenho essa dificuldade, porque eu tenho parceiros em todos os países do mundo. Só que a Mochê é uma startup que eu criei com base no Paraguai. Então tem um processo engessado ali, com preço certo, tudo pronto, uma esteira de produtos pronta para quem quer ir para o Paraguai. Para outros países, eu preciso estudar um processo antes, eu preciso ver outras questões, se eu vou ter um parceiro local para protocolar, se eu vou ter que pegar um avião aqui até lá protocolar, e tudo isso aí vai fazer parte de um custo diferente. Quando você cria uma startup, você cria também um preço menor.
que você consegue atender melhor por um preço menor. Você cria um processo engessado, né? Então, hoje o meu foco é Paraguai, mas eu não tenho problema em resolver, abrir offshore nos Estados Unidos. Esse ano aqui eu já abri umas 5. Abri Panamá direto também. Eu quero abrir para mim uma offshore em Dubai. Então, não tem essa limitação geográfica, não. A única questão é, Paraguai é simples. Eu tenho já o processo pronto, eu tenho uma equipe lá. Então, para mim, é muito mais seguro fazer Paraguai, na questão processual mesmo. Eu sei como o processo vai terminar, eu sei que vai dar certo. Né? Outros países, vai depender do processo daquele país. Eu não vou conseguir pagar por fora para os caras dar uma aceleradinha, não vou conseguir analisar antes. Tem questões aí que me fazem focar mais no Paraguai, mas se você precisar de outro país, eu faço. É um comércio igual aos outros, né? Quando a gente entregava carne para restaurante, o bife de 100 gramas era o cara tinha que. Ele ligava às 7 horas da noite, tinha bife de 100 gramas, no outro dia de manhã estava chegando lá no restaurante dele. Se ele queria um bife de 150 gramas, de 200 gramas, era um processo completamente diferente. Ele tinha que avisar antes, ele tinha que falar, né? Porque não era uma coisa que. Então, o caminho ele sabe, cara, ele entende, ele tem a manha do bagulho, entendeu? Então, só vai mudar um pouco a estrutura que ele vai ter que ver para coisa. Ele sabe isso, ele entende. Então, E esses serviços são sempre feitos via parceiros. Ninguém faz 100%.